Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Estamos aqui para a nossa segunda videoaula do sexto ano. E o que nós vamos falar hoje tem a ver com esta planta que eu trouxe para vocês conhecerem. Ela se chama papiro. O papiro é uma planta que existia no Antigo Egito, existe até hoje, é uma planta ornamental, mas no Antigo Egito ela era usada para fazer papel e até barcos. Assim, então, nós vamos falar sobre o Egito. Quando se fala em Egito, lembra-se logo de pirâmides. Sim. O Egito é famoso até hoje pelas famosas pirâmides. E onde fica o Egito? O Egito fica na África. Vocês se lembram que na aula anterior falávamos sobre a Ásia, sobre aquelas primeiras aldeias que depois se transformaram em cidades-estados, situadas lá entre a Ásia e a Europa, que hoje corresponde ao chamado Oriente Médio. Mas hoje a gente está falando do Egito, que fica na África, aqui exatamente, bem próximo da Península Arábica, separados pelo Mar Vermelho. A história do Egito tem várias ligações com o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Além do Mar Vermelho, uma outra fonte de água, manancial, que está diretamente ligada à história do Egito é o Rio Nilo. Os antigos egípcios criaram uma civilização fascinante em meio ao deserto. Desde 5000 a.C., os habitantes das aldeias próximas ao rio Nilo cultivavam cereais como trigo, o centeio, a cevada, os legumes, as frutas, o linho, o algodão e papiro. Isso só foi possível porque souberam aproveitar as cheias do rio Nilo. Olha, então, aqui vemos um pouco sobre a importância do Rio Nilo. Um rio que trazia a vida para aquela área desértica onde situava-se o Egito. Egito esse também chamado a Terra dos Faraós. Reparem que o Egito ele desemboca no Mar Mediterrâneo, ou melhor, o Rio Nilo desemboca no Mar Mediterrâneo e ele é um rio muito grande. Ele tem 7 cataratas e atravessa vários países, mas desemboca exatamente dentro do Egito no Mar Mediterrâneo. Ainda sobre a importância do Rio Nilo, ele proporcionava aos habitantes do Egito alimentação. Além da pesca, que era possível realizar nele, onde havia até comércio, né? Ele era importante para a irrigação das plantações, principalmente de produtos como trigo, cereais diversos. Então, eles puxavam a água do Rio Nilo e faziam esses canais.
e outros, de maneira a possibilitar que várias camadas da terra estivessem preparadas para o plantio. Uma característica interessante desta região: chovia entre os meses de junho e novembro e havia muitas cheias. E depois das cheias, quando a água descia, reparavam que a terra ficava coberta de humus. Um humus rico para o solo, que seria uma espécie de adubo, e que facilitava as grandes colheitas, principalmente de trigo, que existiam no poderoso Egito. Vamos ver agora a periodização da história do Egito Antigo. O primeiro período que caracteriza essa história é o Antigo Império, que começa mais ou menos no ano 2700 a.C. e vai até o ano 2181. Isso aconteceu quando as diversas aldeias que compunham aquele povo se uniram em torno de um faraó, o faraó chamado Menés, que uniu o Alto e o Baixo Egito, dando origem a um período glorioso, principalmente com a construção das grandes pirâmides. O que eram as pirâmides? Eram os túmulos dos faraós. Cada um queria fazer uma pirâmide maior do que o outro, para mostrar o seu poder. Neste empreendimento trabalhavam muitos escravos. Escravos esses que eles conseguiam durante as guerras, trazidos de vários países. O Médio Império é o período compreendido entre 2040 a.C. e 1782. Neste período, o Egito foi invadido pelos Hicsos. Os primeiros habitantes do Egito eram negros, sim. Lembrem que o Egito situa-se na África. Mas houve um período em que o Egito foi invadido pelos povos Hicsos. E isso dá origem ao Médio Império, que ocorreu de 2040 a 1782 a.C. Neste período, os Hicsos, que era um povo que vivia na Ásia, invade a África e com isso acontece uma grande miscigenação. Hoje, por exemplo, os povos que vivem no Egito são, na sua maioria, descendentes de árabes. Quando os egípcios conseguem finalmente, os Hicsos foram derrotados e deixaram o poder, inclusive deixaram também o Egito, começa um período chamado de Novo Império. Este Novo Império durou de 1570 a 1006 a.C. É a época dos mais famosos faraós, como, por exemplo, o faraó Tutancâmon, o rei menino, sobre o qual, inclusive, se fazem filmes. Acredita-se que ele tenha morrido aos 18 anos, mais ou menos, mas, apesar disso, foi um grande faraó. Quando sua tumba foi encontrada nos anos 20, além da sua múmia, dentro de 3 sarcófagos, um dentro do outro, encontrou-se grande quantidade de objetos, de joias, muita coisa mesmo, que era enterrada junto com o faraó dentro das pirâmides.